Para poder comentar sobre esse tema, parece um pouco óbvio, né, se a Bíblia ainda é útil pra gente, se ela serve pra gente, ainda mais falando da questão do mundo cristão, mas antes da gente contextualizar exatamente se ela serve ou não pra gente, é importante que a gente entenda o que ela é. Do que a gente está tratando? Às vezes na vida cristã a gente se acostuma com algumas coisas e a gente não para refletir um pouco sobre o que elas são, o que elas significam. Então é bom a gente começar entendendo o que significa esse livro que a gente tem, que às vezes a gente não dá valor hoje em dia, mas que pessoas já morreram para poder lê-lo. Pessoas que no nosso mundo atual hoje ainda morrem para poder ter acesso a fragmentos desse livro, né? Então, começando, como é que a gente pode lidar com um livro que ele já foi escrito há mais de 2000 anos, que ele tem mais de 1000 anos desde o seu início até o seu final? Como é que a gente lida com algo que é tão particular na história da humanidade e que a gente não vê parecido em nenhum outro lugar? Vamos lá, você falou muita coisa boa, muita coisa importante. Bom, a Bíblia foi escrita por 40 pessoas diferentes, não é? E escritas durante um período de 1.600 anos. Autores em épocas distintas, eles viveram em culturas bem específicas e que eles foram inspirados por Deus. E ainda ontem eu estava falando sobre a diferença da inspiração e iluminação, não é? Inspirar tem a ver com soprar. Quer dizer, a Bíblia é o resultado do sopro de Deus no entendimento de homens que produziram as escrituras durante 1.600 anos. Tem uma coisa que a gente pode, ao longo da conversa, amadurecer um pouco, que é uma técnica chamada múltipla confirmação textual. É uma metodologia, não é? Quer dizer, se você tem pessoas diferentes em lugares remotos escrevendo sobre um determinado fato, e se elas não têm como articular, digamos, um texto padrão, e aí você tem acesso em momentos distintos essa mesma porção de texto que cada um escreveu, e se esse texto descreve fidedignamente o mesmo fato, o mesmo fenômeno, quer dizer, então aí a gente tem... Provavelmente aquilo aconteceu, né? Provavelmente. A possibilidade daquilo ter sido verdade é muito alta. Isso é uma metodologia científica, inclusive. Eu acho que é um pouco sobre isso que eu li uma vez em um livro, é que em um dos evangelhos diz que os soldados, naquele momento em que tinham prendido Jesus, aqueles momentos pré-crucificação, existe uma passagem em um dos evangelhos que diz que eles perguntavam a Jesus: diga quem te bateu. Só que naquele relato, daquele evangelho, não explica o porquê daquilo. Quando a gente vai ler outro evangelho, diz que naquele momento Jesus estava vendado. Então a gente vê como um texto confirma o outro. Por isso que um evangelho diz que perguntaram pra Jesus: se tu és profeta, diga quem te bateu. Mas no outro evangelho, trazendo aquele mesmo relato, complementa, dizendo que naquele momento Jesus estava vendado. Então por isso que eles perguntaram quem tinha batido em Jesus. O que você está falando é interessantíssimo, assim, a gente precisa pensar que os evangelhos, eles, apesar de ser o resultado do sopro de Deus, Deus não tolhiu os escritores de suas características, não é? Então cada evangelista, por assim dizer, vai dar ênfase a um determinado aspecto da história. Sim. Agora, quando você vai olhar a história como um todo, isso você falou com muita propriedade, assim, você percebe que ela é coerente, né? Quer dizer, num determinado evangelho, Jesus entrando na cidade tem contato com um cego, num outro o evangelho fala que ele tem contato com 2 cegos quando tá saindo da cidade, coisas assim desse tipo, não é? Me foge agora as minúcias do texto, mas o fato é que o texto, o evangelho, o conjunto dos evangelhos, eles comunicam uma mensagem que é uma mensagem que tem coerência, Sim. que não se contradiz e que, em muitos casos, foi isso que você falou, elas se complementam, não é? Quer dizer, sem ter um combinado, olha, eu vou começar uma história aqui e lá adiante você conta essa história, dando Sim. ênfase a determinados aspectos, não. E não só os 4 evangelhos que a gente tem no Novo Testamento, né? Mas como a Bíblia toda, desde Gênesis até Apocalipse, a gente vê uma unidade incrível que a gente não encontra em nenhum outro lugar. Como o senhor falou mais cedo, foram escritos por pessoas de épocas diferentes, que viveram em locais diferentes, com profissões diferentes, vidas totalmente diferentes, e falam da mesma coisa, do mesmo ser, do mesmo Deus. E é uma unidade que se vê que só pode ter sido arquitetada por um Deus que é soberano, onisciente, onipotente e todo-poderoso. Exato. E é interessante ver também, como o próprio pastor falou, as particularidades dos autores não
foram subtraídas do texto. Porque se fosse, seria fácil você formatar vários escritos antigos, você dar um padrão para que fosse direcionado para algo que você gostaria. Mas quando você percebe, você vai ler as partes que Lucas escreveu, você vai ver que tem uns detalhes que é próprio daquele que tinha uma habilidade, que era um doutor na sua época. Você vai ver outros livros, você vai ver que eles são escritos de uma forma ligeiramente diferente, mas todos eles têm o mesmo conteúdo, eles falam da mesma coisa. Perfeito, para você ficar só no evangelho nesse momento, pra vocês terem uma ideia, João, ele é o último evangelho a ser produzido. João, ele escreve lá, sei lá, todos os apóstolos já tinham passado pelo martírio. Quando ele escreve, já tem a ameaça do gnosticismo. Então, se você olhar os evangelhos, eles começam geralmente falando ou sobre a concepção de Jesus, ou sobre o ministério de Jesus, ou sobre a genealogia. Mas João começa falando sobre a divindade, sobre o processo de encarnação, que é o que estava sendo colocado em dúvida pelos gnósticos, né? Ou Jesus é Deus ou ele veio em carne. E aí João, ele começa dizendo, não, ele é Deus e ele veio em carne. Exato. Isso não só prova de que a gente está tratando de um livro que é especial, ele não é qualquer coisa, ele não foi reeditado conforme o tempo, ele tem particularidades que são muito específicas. Isso demonstra o poder espiritual que ele tem, né? Porque se de uma parte as pessoas tentam atacar a Bíblia dizendo de que ela foi editada ou que aquilo que a gente tem nas mãos hoje em dia não é o material original, por outros tentam atacar dizendo de que ela não é tão importante quanto a gente julga que seja. Então quando a gente vai olhando esses próprios detalhes do texto, ele vai mostrando que existe algo de especial, existe algo de diferente naquilo que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que prestar atenção e ver qual é a maravilha que existe naquilo. Com relação ao que vocês estão colocando, e aí você levantou uma bola boa só para colocar o seguinte, a maioria dos ataques à Bíblia Sagrada, geralmente, sobretudo aqueles ataques que partem, digamos, de grupos do nosso meio e que estão abraçando uma espécie de liberalismo, enfim, e aí tenta falar o que você está falando, que o texto original a gente não tem mais acesso, que a Bíblia, os 66 livros é um arrumadinho, etc. O que me causa estranheza é que geralmente quem fala isso dá ênfase ao evangelho ou à pessoa de Jesus, e a pergunta que a gente precisa fazer com todas as letras é, como é que essa pessoa sabe o que Jesus fez, realizou, ensinou, senão pela Bíblia? Exato. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, não dá para você dizer que o evangelho é maravilhoso e desacreditar o restante da Bíblia por uma razão lógica. Quem escreveu o evangelho escreveu todo o restante do Novo Testamento, por exemplo, e só para lançar uma luz aqui, Jesus, ele me fugiu agora, mas aí o ouvinte, todo mundo pode conferir nas escrituras. Tem um texto em João, no evangelho de Jesus, segundo escreveu João, que Jesus diz assim, examinai as escrituras. Exato. Quer dizer, as escrituras a que ele se refere ali é o Antigo Testamento, porque o Novo ainda Eu acho que eu lembro qual é o texto, é João 5,39, se não me engano. Se não me Meu engano. Deus, crente. Eu tava lendo esses dias. 5,39. Então, note, Jesus disse assim, examinai as escrituras, quer dizer, você não precisa nem fazer uma exegese do texto, é só olhar para o texto assim, superficialmente. Examinar as escrituras porque vocês vão cuidar ter nela a vida eterna. Então, quer dizer, essa história de dissociar o Antigo Testamento da salvação não encontra respaldo nem na própria palavra de Jesus. Então, quer dizer, aí, cuidar de ter nela a vida eterna, ele está validando o Antigo Testamento. E ele está validando através do quê? Do Evangelho. E quem escreveu o Evangelho também escreveu o Novo Testamento. Então João 5:39 já mata a charada. Ali está validado o Antigo Testamento por meio do Evangelho. E quem escreveu o Evangelho também escreveu todo o restante do Novo Testamento. O que é um problema tão grande para alguém colocar em dúvida, sem colocar em dúvida a pessoa e a mensagem de Jesus. Tentam fazer esse malabarismo, mas para mim isso é meio incoerente. E é constantemente os ataques que a gente vê de maneira até sutil à Bíblia. Tem umas semanas que eu vi uma discussão, a galera tava discutindo sobre o livro de Gênesis, se era narrativo ou se era algo mítico, se era um mito. Então, constantemente as pessoas sempre levantam, e na história da humanidade, na história do cristianismo, houve sempre grupos, houveram sempre pessoas que tentaram, de certa maneira, pôr em xeque a veracidade da Bíblia, pôr em xeque o fato de ela ser a palavra de Deus e de tudo que está escrito nela ter acontecido de maneira literal. Perfeito. Essa bola é muito boa, Israel, porque é o seguinte, tem muita gente que acha que a semana da criação, os dias da criação, Adão
E aquelas primeiras histórias do livro de Gênesis, elas eram uma espécie de metáfora e parábola. Só que há um problema. O cristianismo, considerado o cristianismo ortodoxo, de todas as tradições que você pensar, sempre defenderam a literalidade do livro de Gênesis e de Adão e da semana da criação por uma razão objetiva. Porque se Adão não é um personagem literal, a própria mecânica da salvação. Porque a Bíblia é a história da salvação, é a história da redenção, é a história da semente da mulher, a história do Messias que vem resgatar o povo que vai morar no céu, por assim dizer. Essa é a história da Bíblia. Quer dizer, você colocar em dúvida o primeiro Adão, você está colocando necessariamente em dúvida o segundo Adão, porque no Novo Testamento existe uma relação que o próprio Jesus estabelece, não é? Entre o primeiro e o segundo Adão. Por um homem o pecado entrou, isso Paulo diz. Quer dizer, a lógica do salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, tanto nos evangelhos como nas epístolas, essa relação entre a desobediência de Adão, trazendo como consequência o pecado e, portanto, as consequências do pecado, e isso sendo vencido a partir da justiça de Jesus, de seu amor, de seu sacrifício redentor, perfeito, pleno, isso está claro nas Escrituras. Então, olha o problema, você admitir que Adão era uma espécie de metáfora, quer dizer, então, boa parte dos fundamentos das Escrituras cai por terra, quer dizer, então, se Jesus não é o segundo Adão, ele não precisava necessariamente ter morrido, não é? Quer dizer, exato. então tem uma série de coisas, a Bíblia é a palavra de Deus e a gente precisa, a melhor forma da gente se colocar diante da Bíblia é considerando o que está posto ali é literal, não é? Em primeiro lugar, claro, tem uns livros e aí se der tempo a gente pode conversar, poéticos, existem as metáforas do Antigo Testamento, mas Adão, a criação, são temas tão consolidados na história do cristianismo que quem põe isso em dúvida está pondo em dúvida todo o conjunto de doutrinas essenciais das Escrituras, e esse é o problema. É como você falou, é sutil. Sim. Parece que abrir mão de Adão como sendo um personagem não significa muito, mas no final das contas significa, porque muito. Você vai abrir necessariamente mão também da verdade de que Jesus é o segundo Adão. E se a gente vê lá em João, no primeiro capítulo, quando João, como o senhor já citou aqui, diz que ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, a gente vê ali que Cristo ele estava presente desde o momento da criação, e que tudo aquilo ocorreu, tipo, a palavra que Deus determinava sobre a criação aconteceu por meio de Cristo, porque a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nenhuma dessas coisas viria a existir. Então, Cristo estava ali desde aquele momento da criação e foi sim algo sobrenatural. Era Deus, ele determinava e as coisas aconteciam. Perfeito. E as coisas apareciam. Então, quando a gente coloca em xeque algo como o momento da criação, daqui a uns dias vão colocar em xeque a própria Trindade, vão pôr em xeque a própria deidade de Cristo. Exatamente. Então, como as coisas são sutis e acabam puxando outras coisas. Exatamente, é progressivo e é aquilo que tem um teólogo, ele até do ponto de vista de outras matérias, eu não recomendo muito não, mas Doutrina da Salvação é muito bom. Roger Wolson, ele escreve alguns livros e ele sempre fala, o problema das ideias em termos de teologia são as consequências dela. Ele disse, as ideias têm uma consequência lógica e necessária, e aí um parêntese rápido, ele faz uma crítica muito contundente ao calvinismo, porque ele diz que o calvinismo precisa arcar com as consequências das afirmações, por exemplo, de que Jesus não morreu por todo mundo. Ele diz, o problema são as consequências lógicas e necessárias de determinada afirmação. E aí tem um problema aqui, que é em relação a Gênesis especificamente, a ideia ali é você tentar tornar compatível o relato da criação com modelos, digamos assim, de teorias. Tornar palatável para o nosso mundo, aquilo que a gente acredita hoje. Encaixar, colocar dentro de um quadrado. Quer dizer, se eu imagino que a explicação de Darwin, por exemplo, e o relato da criação são coisas que não cabem muito bem, então eu vou tentar entender aquilo como uma metáfora para encaixar. É tipo assim, aquilo que a gente chama de evoteísmo, não é? Que eu creio em Deus, mas eu acredito que a evolução explica como Deus fez as coisas, o que não faz o menor sentido, porque biblicamente Deus planejou de forma minuciosa a criação e a executou por intermédio, como já foi dito aqui, de Jesus, seu maravilhoso filho. É verdade, e também eu não entendo porque pra mim não faz sentido você pôr em xeque uma parte das escrituras, sabe? Você acredita em uma parte, mas naquele quesito ali eu não acredito. Não tem como, se a gente quer crer no cristianismo de fato, sabe? Na mensagem pregada nas escrituras, deixar de lado uma porção, sabe? Aquilo ali pra mim não faz sentido, mas não interessa.
interessa se não faz sentido, mas um Deus que é soberano e não pode mentir, tipo, a gente põe em xeque o próprio Deus e a soberania dele nas escrituras, sabe? Tipo assim, se aquilo ali não é verdade, Deus mentiu em trazer aquilo pra nós, Você tem sabe? toda a razão, e ainda tem um detalhe que acho que é uma esteira boa, quando você lança suspeita sobre um ponto da Bíblia, você lança suspeita sobre toda a Bíblia. Não tem pra onde correr. Quando alguém diz assim, a Bíblia não é a palavra, a Bíblia contém a palavra. Sim, mas qual é o critério que você utiliza pra você saber? Se você diz que ela não é, então a Bíblia passa pelo crivo de alguma outra coisa pra dizer isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Então existe um crivo que ele é maior do que a própria Bíblia, aí começa a ficar complicado. Não, e como é que você vai estabelecer? Não, tá tudo bem. Isso aqui, alguém diz, por exemplo, que determinados textos eles não são, digamos, legítimos. E aí, se você for caminhar nessa senda, você pode pôr em dúvida qualquer texto, inclusive da crucificação. Você pode pôr em dúvida o próprio texto da ressurreição. E, aliás, infelizmente já há no Brasil teólogos defendendo a plenos pulmões que Jesus não ressuscitou. E Paulo diz isso, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, olha, mais uma vez, o Roger Olson diz, cuidado com as consequências das ideias. Uma ideia dessa parece ser uma ideia simples, mas ela tem um efeito devastador. Eu recomendo todo jovem, todo adolescente que leiam 2 autores. A Nancy Pearcey, que ela escreve Verdade Absoluta e outros textos, e um homem chamado Francis Schaeffer. Eles são muito bons. E Francis Schaeffer disse o seguinte uma vez, discussão na Universidade de Notre Dame. Ele disse, a Bíblia não é uma verdade religiosa, a Bíblia é a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, ela é a verdade. E se é a verdade, eu não posso tentar, toda vez que a Bíblia estiver em rota de colisão com um modelo, com uma teoria, tentar entender aquele texto, aquela passagem como uma metáfora para, digamos assim, pedir licença ao modelo, uma teoria. Eu preciso partir do pressuposto de que o que Jesus disse é a verdade. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não hão de passar. Sim. Quer dizer, as minhas palavras não hão de passar. Então, nesse sentido, qual é a forma que a gente deve encarar? No momento em que a Bíblia está em rota de colisão com um modelo teórico ou com uma teoria qualquer, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso.